Clara, notícia do dia: Supremo Tribunal Federal decidiu manter a suspensão da rede social X, o antigo Twitter, aqui no Brasil. Essa decisão vale até que a plataforma cumpra as decisões da Justiça e indique um representante legal no Brasil. Elon Musk já havia fechado o escritório da rede social no dia 17 de agosto, alegando que Moraes ameaçou prender a então representante legal da empresa no país. As multas aplicadas ao X por desobedecer ordens judiciais somam 18 milhões de reais. Os ministros julgaram a decisão individual do ministro Alexandre de Moraes, que bloqueou o uso da plataforma. A suspensão foi garantida por unanimidade. Os ministros ainda concordaram com Moraes sobre a aplicação da multa de 50 mil reais para usuários que acessarem a rede social por meio do dispositivo VPN, que é uma ferramenta utilizada para acessar portais de forma alternativa. Vamos chamar os nossos comentaristas. Luiz Felipe Dávila com a gente. Dávila, seja muito bem-vindo. Uma ótima noite a você. Claro que esse é um tema que quase monopoliza as manchetes em praticamente todos os portais de notícias. Enfim, havia uma certa expectativa para apreciação por parte dos ministros da primeira turma. Enfim, por unanimidade, eles decidiram ratificar a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Enfim, queria escutá-lo sobre os argumentos usados pelos magistrados, quais foram os recados que eles emitiram por meio desses votos. Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, boa noite, Beraldo, e boa noite à nossa querida audiência. Caniato, a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal foi se atrelar a uma visão muito estreita do parecer de Alexandre de Moraes. Qual é esta visão muito estreita? Por não ter cumprido a ordem, logo acaba-se com o X no Brasil. Mas nós precisamos entender o contexto disso, porque não foi apenas uma desobediência que levou ao fechamento. Nós estamos prejudicando a liberdade de expressão de milhões de brasileiros que utilizam a rede, proibindo os brasileiros de usar, por exemplo, a VPN para acessar a rede. E brasileiros que não têm nada a ver com o processo do X com o Supremo Tribunal Federal. Então, viola a liberdade de expressão e, na verdade, usa um preceito administrativo burocrático, que é o X não ter indicado um representante no Brasil, para caçar o direito das pessoas utilizarem a rede. E isso não se tratou na decisão do Supremo. Na decisão do Supremo, atrelou-se unicamente o não cumprimento do X de indicar um representante legal no Brasil. Mas até este ponto é controverso, Caniato, porque veja só, hoje é impossível escolher um representante do X no Brasil em menos de 24 horas. Se tiver que seguir todo o processo, o trâmite legal, esse nome precisa provavelmente ser aprovado no Conselho da Empresa nos Estados Unidos e depois esse nome precisa passar pelos devidos processos burocráticos de registro do nome desse novo representante aqui no Brasil. E isso não daria para fazer em 24 horas e o juiz Alexandre de Moraes sabia muito bem que isso era impossível fazer em 24 horas. Então, é dizer para cumprir uma medida que não dava para cumprir seguindo os preceitos de uma SA, de uma empresa de capital aberto. O outro ponto que chama a atenção, que não se disse nada sobre a arbitrariedade do ato, porque, na verdade, está se cassando a licença ou o direito dessa empresa atuar no Brasil sem o devido processo legal. Não houve uma investigação, um inquérito aberto. O que houve foi um juiz numa canetada que fez tudo. Investigou, confiscou e tirou a empresa do ar. Mas onde é que está o devido processo legal? Onde está o direito à ampla defesa? Então, não se pode punir uma empresa e violar esses preceitos da Constituição brasileira. Então, a decisão da primeira turma é uma decisão que se atrela unicamente a uma visão muito restrita do não cumprimento de uma decisão de Alexandre de Moraes para justificar a unanimidade do voto. Mas não se tratou da violação da liberdade de expressão, da violação do acesso à ampla defesa. Nada disso foi tratado. Portanto, é uma decisão que, mais uma vez, deixa de fora os preceitos sagrados da Constituição para se atrelar a uma questão burocrática e tirar
uma grande empresa do Brasil, gerando enorme insegurança jurídica no cumprimento das regras de contrato e principalmente dos preceitos constitucionais do direito à ampla defesa.